Hoje nós vamos estudar sobre a lição número 2 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, publicada pela CPAD. Esta lição nos conduz ao coração da fé cristã, a doutrina de Deus Pai. O tema central desta lição fala sobre o verdadeiro conhecimento de Deus. Sua identidade, seus atributos e sua glória não é alcançada pela razão humana, mas pela revelação divina. O texto-chave que sustenta toda esta verdade está em Mateus, capítulo 11 e o versículo 27, quando Jesus declara: "Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar." Essa afirmação estabelece um princípio absoluto. Ninguém confessa ao Pai fora de Cristo. Deus Pai na doutrina da Trindade. A lição apresenta Deus Pai como a primeira pessoa da Santíssima Trindade. A doutrina da Trindade afirma que Deus é um só, em essência, e três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas três pessoas são coeternas, consubstanciais e coiguais em glória e poder. O Antigo Testamento declara em Deuteronômio 6, versículo 4: "Ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor." E o Novo Testamento identifica claramente o Pai como Deus por excelência, frequentemente chamado de Deus Pai. Ele é o Criador, o sustentador de todas as coisas, conforme está escrito em Isaías 45, versículo de número 18. "Eu sou o Senhor e não há outro." O Pai como fonte eterna da divindade. Dentro da estrutura trinitária, o Pai é representado como a fonte eterna da divindade. O Filho eternamente gerado pelo Pai e o Espírito Santo procede do Pai. Isso não significa superioridade, mas distinção pessoal dentro da unidade divina. Jesus afirma em João 5, versículo 26, "Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo." O Pai é a fonte da vida e da verdade, e do envio do Espírito Santo. Por isso, Jesus nos ensina a orar dizendo: "Pai nosso que estás nos céus." Mateus 6, versículo 9. Essa expressão, ela revela que Deus deseja um relacionamento pessoal com seus filhos. A operação inseparável da Trindade. A lição ensina que as obras de Deus são inseparáveis. O Pai age por meio do Filho e através do Espírito Santo. Paulo explica isso em 1 Coríntios 12, versículos 4 a 6. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O Pai planejou a redenção, o Filho a executou e o Espírito Santo a aplica aos corações. Como afirma o credo atanasiano, nenhuma pessoa da Trindade é maior ou menor. Todas são coeternas e coiguais. A revelação do Pai por meio de Cristo. Um dos pilares desta lição é que o Pai só pode ser conhecido por meio do Filho. Jesus declara em João 14, versículo 6, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Qualquer tentativa de conhecer Deus fora de Cristo é incompleta, distorcida e até idólatra. Jesus revela um Pai que se manifesta
não aos orgulhosos intelectuais, mas aos humildes, aos chamados de pequeninos. Revelaste estas coisas aos pequeninos. Mateus 11:25. A unidade entre o Pai e o Filho. No diálogo com Filipe, Jesus faz uma das declarações mais profundas da fé cristã. Quem me vê, vê o Pai. João 14:9. E também afirma, eu e o Pai somos um. João 10:30. Essas palavras revelam unidade de natureza, não confusão de pessoas. Por isso, Hebreus declara que Cristo é a expressa imagem do ser de Deus. Hebreus 1:3. Os atributos de Deus Pai. A lição divide os atributos de Deus em incomunicáveis e comunicáveis. Os incomunicáveis. Deus é autoexistente. Eu sou o que sou. Êxodo 3:4. Ele é eterno, imutável, onipotente, onisciente e onipresente. Nada o limita. Comunicáveis. Deus é santo. Deus é amor. Deus é fiel. Deus é bom. Essas virtudes ele compartilha de forma limitada com os seus filhos. Abba Pai, a adoção. A lição culmina na doutrina da adoção espiritual. Paulo declara lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 6, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações, que clama Abba Pai. Isso significa que não somos mais escravos do medo, mas filhos amados. Em Romanos 8:15, Paulo afirma, recebestes o espírito de adoção de filhos. Vamos à conclusão e à aplicação desta lição? Conhecer a Deus Pai é o essencial da vida eterna. Jesus declara em João 17:3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Esse conhecimento deve gerar confiança, adoração e obediência. Somos filhos, herdeiros e participantes da missão de Deus neste mundo. Que esta lição desperte em nós, desperte em você, um desejo profundo de conhecer o Pai, amar o Filho e viver guiado pelo Espírito Santo. Se este conteúdo edificou a sua fé, curta, compartilhe e envie para a sua classe da Escola Bíblica Dominical. Um abraço e até a nossa próxima aula.